Olá e bem-vindas e bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje, o material que a gente tem na mesa é um livro que, olha, quando foi lançado, causou um verdadeiro rebuliço. Estamos falando de O Nascimento da Tragédia, do jovem Friedrich Nietzsche. E a nossa missão aqui, sabem, entre um gole e outro de café, é mergulhar fundo nesta obra. Não para fazer uma análise acadêmica, mas para entender uma ideia que, até hoje, é muito provocadora. A de que a arte pode ser mais vital para a nossa existência do que a própria verdade. Exato. E é um livro escrito assim com uma paixão que transborda. Nietzsche nos convida a repensar tudo que a gente achava que sabia sobre os gregos e, por consequência, sobre nós mesmos. Ele nos apresenta duas forças primordiais, dois deuses que, segundo ele, estão numa batalha e, ao mesmo tempo, numa cooperação constante, dentro de nós e no mundo, Apolo e Dionísio. Entender essa dança é entender por que a tragédia grega foi a maior forma de arte, e porque a morte dela, para o Nietzsche, foi uma catástrofe cultural da qual, bem, a gente ainda não se recuperou. Certo, vamos começar por aí, então. Apolo e Dionísio. Eu confesso que, quando penso na Grécia Antiga, a primeira imagem que me vem à mente são, sabe, os templos, colunas perfeitas, estátuas de mármore, tudo muito limpo, ordenado, racional. Isso seria o lado de Apolo, imagino. Perfeitamente, você captou a essência do que Nietzsche chama de impulso apolíneo. Apolo é o deus da forma, da luz, da medida. Nietzsche usa uma analogia que é assim, brilhante, a analogia do sonho. Do sonho? Isso. No original ele usa a palavra trauma. Pensa nos seus sonhos. Mesmo os mais bizarros, eles têm imagens, formas, contornos. Você se vê como um indivíduo separado do resto. Isso é o que ele chama de principium individuationis, o princípio da individuação. É a força que cria a ordem, beleza e, acima de tudo, a ilusão de que somos seres únicos e coesos. Ah, entendi. Então o apolíneo é quase como a nossa obsessão moderna pela estética perfeita. Tipo, das redes sociais. O feed todo organizado, as poses calculadas, a construção de uma imagem de vida sem falhas. É a nossa tentativa de impor uma ordem, uma narrativa bonita, a um mundo que a gente sabe que não é bem assim. É exatamente essa a ideia. É a fachada. Uma fachada bela e, veja bem, necessária. Mas, como você mesma disse, é uma fachada. Por trás dela pulsa outra força. A força que os gregos conheciam muito bem, mas que nós, muitas vezes, tentamos reprimir. A força de Dionísio. Se Apolo é o sonho, Dionísio é a embriaguez, em alemão Rausch. A embriaguez. É o impulso do caos, da dissolução de todas as fronteiras. É a energia, sei lá, de um show de rock, de um festival onde o eu se dissolve na multidão, na música pulsante, na dança. Você não é mais um indivíduo. Você é parte de uma unidade primordial, sentindo a dor e a alegria da existência de forma crua, sem filtros. Uau! São opostos completos. De um lado, o controle, a forma, o indivíduo. Do outro, o caos, a dissolução, o coletivo. E Nietzsche diz que os gregos viviam sob essa tensão. Mas por que eles precisavam tanto daquela fachada apolínea? Daquela ilusão de controle? O que tinha de tão terrível no lado dionisíaco que precisava ser, assim, escondido? Essa é a pergunta central do livro. Para responder, Nietzsche nos conta a antiga lenda de Sileno, o sábio sátiro companheiro de Dionísio. O rei Midas o perseguiu por anos para descobrir qual era a melhor coisa para o ser humano. Quando finalmente o capturou, Sileno deu uma gargalhada e disse algo brutal. Parafraseando de um jeito mais direto, foi tipo: miserável criatura de um dia, por que me força a dizer o que seria melhor você nunca ouvir? A melhor coisa de todas é inatingível para você, nunca ter nascido. A segunda melhor é morrer o mais rápido possível. Nossa, que soco no estômago. Isso vai contra tudo que a gente pensa sobre filosofia como um guia para viver bem. Nietzsche está basicamente dizendo que a verdade fundamental da vida, a verdade dionisíaca, é que seria melhor nem estar vivo.
Como alguém consegue sair da cama de manhã acreditando nisso? Exatamente. Os gregos, na visão de Nietzsche, olharam para esse abismo de sofrimento e perceberam que a verdade nua e crua era insuportável. E o que eles fizeram? Criaram arte. Criaram arte. Eles inventaram os deuses do Olimpo, aquelas figuras gloriosas, belas, imortais. Não eram, para Nietzsche, um guia moral. Era uma criação artística, um sonho apolíneo coletivo, projetado para colocar um véu de beleza sobre a terrível sabedoria de Sileno. A arte, portanto, não era um passatempo, era um mecanismo de sobrevivência, a única coisa que tornava a vida possível. Ok, isso muda tudo. Então, a arte apolínea é esse véu que nos protege da verdade dionisíaca. Faz sentido. Mas o título do livro é O Nascimento da Tragédia. Imagino que a tragédia seja o momento em que esses dois mundos não estão mais separados, eles colidem no palco. Precisamente, a tragédia ática, para Nietzsche, é o milagre artístico grego, porque ela consegue unir essas duas forças. Ela nos permite olhar para o abismo dionisíaco, mas através de um filtro apolíneo. O coração pulsante da tragédia é o coro de sátiros. Certo. E é importante entender que, para o público grego, o coro não era só um grupo de atores comentando a peça. Eles eram a manifestação da própria energia dionisíaca. A multidão em êxtase, a voz da natureza. Através do canto e da dança do coro, a plateia se reconectava com aquela unidade primordial. Entendi a parte do coro como a força caótica à base dionisíaca. Mas a tragédia não é só sobre o coro, né? Onde entra a parte apolínea nisso tudo? Como heróis como Édipo ou Prometeu se encaixam nessa dança? Eles são a parte apolínea. O herói trágico, com sua história individual, sua fala clara, seu sofrimento nobre. Ele é a imagem, o sonho que nasce desse fundo musical e caótico do coro. Então o que acontece na tragédia é um espetáculo duplo. Na nossa frente, no palco, a gente vê a história apolínea. Um grande indivíduo, Édipo, por exemplo, lutando contra o destino e sendo inevitavelmente destruído. É a aniquilação do indivíduo. Se a peça terminasse aí, seria só deprimente. Mas não termina, certo? Tem algo mais. Exato. Por baixo dessa destruição apolínea, a música e a energia dionisíaca do coro nos dizem outra coisa. Elas nos comunicam uma verdade mais profunda. O indivíduo pode perecer, as aparências podem se dissolver, mas a força da vida, essa energia primordial, é eterna e indestrutível. É por isso que a gente sente um prazer estranho, um consolo metafísico ao assistir a uma tragédia. A gente testemunha a ruína do herói, mas se sente por um instante unido a essa força vital que continua, para sempre. A gente vê a morte da aparência e sente a imortalidade da essência. Essa ideia de encontrar consolo na destruição é fascinante e bem contraintuitiva. É um equilíbrio muito delicado, né? Parece algo que seria muito fácil de quebrar. E pelo que eu entendi de Nietzsche, foi exatamente isso que aconteceu. A tragédia morreu. Ele até aponta culpados. Sim, ele é bem direto nisso. O primeiro réu que ele leva ao tribunal é o dramaturgo Eurípides. Nietzsche o acusa de ter matado a tragédia, ao trazer o espectador comum para o palco. Como assim? Em vez dos grandes mitos e heróis, que eram máscaras de Dionísio, Eurípides começou a criar personagens psicologicamente realistas, pessoas com problemas cotidianos, que agiam e falavam de forma lógica. Ele trocou o mito pela psicologia, o mistério pela clareza. E essa obsessão com o realismo, a lógica, a necessidade de explicar tudo, só como se tivesse um filósofo sussurrando no ouvido dele. E o nome dele era Sócrates. Para Nietzsche, Sócrates é o arqui-inimigo do espírito trágico. Ele é o protótipo do homem teórico, o otimista racional que acredita que todo problema no universo pode ser resolvido com conhecimento. A máxima de Sócrates, segundo Nietzsche, era: a virtude é o conhecimento, peca-se apenas por ignorância. Ou, em termos de arte, para ser belo, tudo deve ser inteligível. E isso é veneno para a tragédia. Porque a tragédia parte do princípio de que existem forças no mundo que são irracionais, que não podem ser explicadas pela lógica, e que o sofrimento é parte inerente da vida, não um erro a ser corrigido. Exatamente. A dialética socrática, com sua busca incessante por definições e clareza,
Declarou guerra ao instinto, ao mistério, ao mito. A música, que era a alma dionisíaca da tragédia, foi rebaixada a um papel secundário, um enfeite quase. Ao exigir que tudo fizesse sentido lógico, Sócrates e Eurípides expulsaram Dionísio do palco. E sem Dionísio, a tragédia não pode sobreviver. Nietzsche diz, de forma poética, que ela cometeu suicídio. Então a gente matou a tragédia e no lugar colocamos o quê? Uma cultura que precisa de um manual de instruções para tudo. Qual foi o resultado dessa virada socrática para o mundo ocidental? O resultado, segundo Nietzsche, é o que ele chama de cultura alexandrina, ou cultura socrática. Basicamente é a nossa cultura. Uma cultura que acredita no otimismo da ciência, que crê que podemos, através do conhecimento e da tecnologia, eventualmente resolver todos os problemas, incluindo a morte e o sofrimento. Nós perdemos a capacidade de criar mitos. E com isso, perdemos o consolo metafísico que a arte trágica oferecia. Ele usa uma imagem forte. O homem moderno é como um bibliotecário, que anda por entre prateleiras gigantes e livros, mas está cego pela poeira do conhecimento acumulado, incapaz de ter uma experiência de vida genuína. É uma crítica bem dura à nossa era. Mas Nietzsche não era de terminar as coisas de forma totalmente pessimista, né? Ele deve ter visto uma luz no fim do túnel, uma chance de ressurreição para esse espírito trágico, certo? Sim, ele viu. Na época em que escreveu o livro, ele estava completamente encantado pela música de Richard Wagner. Ele via nas óperas de Wagner e na música alemã desde Bach e Beethoven um ressurgimento poderoso do espírito dionisíaco. A ideia dele era que a própria ciência, ao avançar, chegaria aos seus limites. Em algum momento, a lógica teria que admitir que não consegue explicar tudo. E nesse ponto, quando o otimismo racional se choca contra o inexplicável, um espaço se abriria de novo para o renascimento da arte trágica. É a figura do Sócrates que pratica música, que ele menciona no final. O pensador que finalmente reconhece os limites da razão e se abre para a sabedoria que só a arte pode oferecer. Perfeito. É a esperança de uma nova cultura que não negue nem a ciência nem a arte, mas que as una. Uma cultura que tenha a coragem intelectual de Sócrates, mas também a profundidade instintiva e musical de Dionísio. E assim a gente fecha o ciclo, da criação, passando pela morte e chegando à esperança de renascimento da tragédia. No fim das contas, a grande provocação de Nietzsche aqui parece ser que a vida, com todo o seu caos, dor e contradição, não pode ser justificada pela moral ou pela ciência. Ela só pode ser justificada como um fenômeno estético. É a arte que nos dá a força para olhar para tudo isso e, ainda assim, dizer sim à vida. Isso nos deixa com uma questão para refletir. Nietzsche escreveu isso no século XIX, mas a pergunta dele parece mais urgente do que nunca. Nós vivemos numa era de sobrecarga de informação, de otimismo tecnológico forçado e, ao mesmo tempo, de uma ansiedade profunda. Se a nossa cultura socrática, com sua fé na razão e nos dados, está mesmo mostrando suas rachaduras, como seria uma arte trágica para nosso tempo? E, talvez mais importante, será que ainda temos coragem para uma arte assim? Uma arte que não ofereça soluções fáceis ou distrações, mas que nos dê a força para encarar o abismo e, como ele diria, dançar à beira dele.